Olá, aqui Jack Feliciano, na seção de perguntas da Infolk Business sobre internacionalização. A pergunta é: quais os benefícios das offshores? Existem benefícios para empresas mercantis e benefícios para holdings apenas. Quando se fala de empresas mercantis, nós estamos falando de empresas que desempenham alguma atividade de mercado. Holdings são aquelas que mantêm exclusivamente bens e direitos, no exterior. Em se tratando de empresas mercantis, nós podemos dizer que o principal benefício é a presença global, ou seja, manter a sua offshore em uma outra jurisdição traz para a sua empresa os benefícios daquela jurisdição no que se refere ao seu negócio, ou ao seu mercado. As holdings, nós temos 3 grandes benefícios que se estendem também às empresas mercantis. Então, eles seriam 4 para as empresas mercantis e 3 para as holdings. Quais são esses 3, além dessa presença global que eu já tratei para as empresas mercantis? Seriam a liberdade financeira, a segurança patrimonial e a justiça tributária. Então, no primeiro momento, vamos falar sobre a liberdade financeira. Quando eu componho o patrimônio da minha offshore, eu tenho bens, eu tenho participações em empresas, eu tenho reservas financeiras no exterior. Eu consigo, dependendo da minha jurisdição, dependendo das instituições bancárias, dependendo das bolsas, dependendo dos mercados nos quais eu atuo, um fluxo financeiro muito mais fácil, muito mais eficiente, desburocratizado, sem os obstáculos que eu teria em outras jurisdições, não restringindo ao Brasil. Existem jurisdições muito mais restritivas com relação aos fluxos financeiros. Então, em algumas jurisdições, eu tenho maior liberdade financeira. O segundo aspecto é o da segurança patrimonial. Quando eu mantenho essas reservas financeiras e esse patrimônio em uma holding no exterior, principalmente no tocante à anonimidade, eu sou muito... vem aquela questão da blindagem patrimonial, mas eu sou muito mais difícil de acessar judicialmente. Eu protejo meu patrimônio de eventuais intempéries de natureza econômica, política, judicial, cambial. Por exemplo, pode ser interessante eu manter uma holding no exterior, porque eu lá posso ter reservas em dólar, euro, dinar do Kuwait, por exemplo, e nós estamos atualmente vivendo uma crise inflacionária no dólar, no euro. Nós temos uma guerra acontecendo agora em julho de 2022, que já se estende há um bom tempo, que faz com que os mercados estejam bastante agitados e algumas moedas que eram consideradas bastante estáveis estão em crise. Então, quando eu tenho reservas em várias moedas, em criptomoedas, em ativos de diversas naturezas, commodities, metais, gemas, eu protejo o meu patrimônio desses incidentes, como eu já falei, de natureza política, geopolítica, cambial, judicial, enfim. Por último, a justiça tributária. Imaginem vocês que Estados Unidos e Eritreia são 2 jurisdições onde dificilmente o cidadão consegue... como falar isso de uma forma suave, Mas ele carrega os tributos do seu país invariavelmente ao longo da sua vida, uma condição que o Brasil é muito mais interessante. Então, eu diria que nós não trabalhamos com isso, mas para algumas pessoas ter um segundo passaporte, uma segunda cidadania é interessante. Mas para a sua empresa, eventualmente, existem
situações de elisão fiscal, de completa isenção tributária em algumas, né, jurisdições específicas. Então, a justiça tributária são aquelas condições que são ótimas para a sua empresa, para a sua offshore, em determinado mercado, em determinada condição, em mercados comuns, né? Imaginem como é interessante para empresas de importação e exportação terem uma filial em Hong Kong, uma filial no Panamá, para importarem produtos para o Brasil, etiquetarem produtos vindos da Europa ou vindos da China. Então, a justiça tributária é essa questão toda que permite o planejamento tributário. Eu acho que eu abordei aqui a segurança patrimonial, a justiça tributária, a liberdade financeira e a presença global. São as quatro grandes vantagens. Desculpa, esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu precisava me estender um tanto, porque esse é o motivo que nos levou a trazer a Infolk Business também à área da internacionalização.